Paz do Senhor, meus irmãos, quero vos saudar com a santa, gloriosa paz do Senhor, esta paz que excede todo o entendimento, essa paz que refrigera a nossa alma aos nossos corações. Irmãos, eu quero tratar de um assunto muito importante com você nesse exato momento, um assunto bastante conhecido, um assunto bastante comentado, mas eu quero tratar deste tema, desse tópico, com base bíblica. Convido aos amados irmãos para abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 é o textuário que eu quero ler convosco neste exato momento. Que vocês possam meditar aí em suas casas em Mateus capítulo 3, desde o versículo 1 ao último versículo deste capítulo. O tema que eu quero tratar com vocês é sobre o profeta João Batista e a tradição que se impõe sobre a vida do mesmo. Mas eu quero falar sobre João Batista de acordo com a visão da Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre João Batista? Nesse capítulo, a Bíblia fala que João Batista era um profeta de Deus. Ele era o arauto do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visto que João Batista, ele nasceu primeiro. 6 meses depois do nascimento de João Batista, fora anunciado o nascimento de Jesus. João Batista, ele fora um profeta que pregava no deserto, um profeta que se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto, um profeta que usava umas vestimentas adequadas para a sua época. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que João Batista era um homem de Deus que pregava a palavra do Senhor, que pregava a verdade. É bem verdade que o discurso, a pregação de João Batista era uma pregação dura, era uma pregação rigorosa, ao ponto em que algumas pessoas ele chamava de raça de víbora, traduzido raça de cobra, porque João Batista era aquele tipo de pregador coerente, aquele pregador que não tinha medo de pregar e falar a verdade da palavra de Deus. Eu posso observar na vida de João Batista que ele não realizou nenhum milagre. O seu ministério não teve nenhum milagre realizado no sentido de cura divina. A gente não vê Deus usando João Batista para curar os enfermos. A gente não vê Deus usando João Batista para curar os cegos, para curar os paralíticos. Não, a gente não observa isso. A gente observa que o ministério de João Batista foi anunciar a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, o prenúncio da vinda do Messias. E pregava arrependimento. E todos que se arrependiam dos seus pecados vinham ter por ele no Rio Jordão, serem batizados, confessando os seus pecados. Mas o que é que tem a ver a visão da Bíblia para a visão
que hoje se tem do mundo sobre João Batista. As pessoas, amanhã, dia 23, depois, dia 24, vai comemorar sobre João Batista. Mas eu quero dizer que João Batista, a gente não pode comemorar a forma como mesmo padeceu. Não. Porque João Batista, ele teve a sua cabeça arrancada, degolada, por pregar a verdade. Dizer que Herodes estava em adultério. Dizer que Herodes não era lícito possuir a mulher do seu irmão porque isso era adultério. É bem verdade que Herodes tinha um certo respeito por João Batista. Ele sabia que verdadeiramente João Batista era um profeta de Deus. Mas em uma dança, em uma festividade, em aniversário de Herodes, foi feita uma grande festa. Ele começou a se agradar da dança da filha de Herodias e disse que até metade do seu reino ele lhe daria se a mesma o pedisse. E a mesma, não sabendo o que pedir, fora orientada por sua mãe a pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, como havia feito aquela promessa, e naquela época a palavra de rei não podia voltar atrás, teve que cumprir. Mandaram ir até o cárcere e degolar a cabeça de João Batista, trazendo a bandeja conforme o pedido daquela jovem da filha de Herodias. A princípio, acredito eu que Herodes ficou triste, mas como era rei, palavra de rei não podia voltar atrás, tinha que ser cumprida à risca. E por que, meu irmão, eu vou dizer que eu vou comemorar o aniversário de João Batista? Se o mesmo fora morto dessa forma, as pessoas fazem isso por tradição. As pessoas fazem isso por ignorância. As pessoas fazem isso porque não conhecem a palavra de Deus como você conhece. Porque outrora a gente fazia a mesma coisa. A gente cultuava a João. A gente adorava a João. A gente venerava a João. A gente prestava adoração, homenagens a João. Porque não conhecíamos da palavra de Deus. E o cultuávamos sem saber a verdade. E a verdade é que digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor é o Senhor Jesus Cristo. Se você conhece a palavra, meu irmão, se você conhece a palavra, minha irmã, você não vai comemorar um dia assim, porque esse dia não é dia de alegria, não é dia de alegria, é dia de tristeza, é dia em que nos lembra a morte de um homem de Deus, de um homem que perdeu a sua cabeça por falar a verdade. E nós que conhecemos a palavra não podemos dizer viva João porque é uma forma de zombaria pela forma como o profeta morreu. Mas dizemos, Senhor, tenha misericórdia, abra o entendimento desse povo que não entende, porque eu também não entendia. Mas orando, Deus abrirá a mente das pessoas, a mente de cada irmão, a mente de cada irmã também, porque eu tenho certeza que existem irmãos, irmãs, que ainda têm uma fraqueza na fé, pois a Bíblia fala daqueles que são fracos na fé. E a gente não vai criticar, não vai apedrejar, pelo contrário, a gente vai orientar na palavra. Olha, meu irmão, nós não comemoramos isso por causa disso, daquilo, mostrando biblicamente o porquê a gente está falando aquela realidade, aquela verdade. Porque a palavra de Deus diz, todas as coisas
me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, vamos ali participar da comemoração de João. Não, meu irmão, não posso não. Porque eu sou evangélico, eu conheço a palavra, sei quem foi João, o que aconteceu com ele. E não é motivo de alegria não, é motivo de tristeza. Em saber que por pregar a verdade, ele perdeu a vida. E eu não posso me alegrar com a morte dele, mas me alegrar porque sei que assim como eu quero chegar, ele já está lá na presença do nosso grande Deus. É um estudo bíblico, meus irmãos, que eu trago para você. Crente em Jesus não vive de tradição. Crente em Jesus não vive de paganismo. Crente em Jesus não vive de idolatria. Crente em Jesus não vive de tradições, de conceitos e preceitos antibíblicos. Não. A gente tem que andar de acordo com a palavra. Mostrar para as pessoas quem foi João Batista, o que Deus fez através dele, o que ele fazia, como perdeu a sua vida. Porque vão colocar uma fogueira dizendo que está comemorando São João. Vão soltar muitos fogos, fazer muitas movimentações dizendo que está comemorando São João. Isso é tradição, isso é costume da sociedade. Mas biblicamente é bem diferente. João não precisou de fogueira. João não precisou de fogos. João não precisou de rudimentos, padrões humanos. O que ele tinha na vida dele é que você deve ter Jesus na nossa vida e no nosso coração. O que ele tinha e você tem na nossa vida é a presença de Deus. Eu não estou trazendo uma crítica, mas estou apenas trazendo o ensino da palavra. Não estou trazendo uma crítica, apenas estou trazendo uma doutrina bíblica, um ensino da palavra, para que você aprenda. Se você não sabe, mas se já sabe, amém, e Deus está renovando o ensino, quem foi João Batista? Quem foi João Batista? E nós não podemos se alegrar com a situação que meu irmão João passou por pregar a verdade. Certo? Que Espírito Santo possa abrir a tua mente. Que o Espírito Santo possa abrir o teu coração. Que o Espírito Santo possa lhe dar entendimento. Porque você, como eu, tem direito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia Sagrada e entender passo a passo cada verdade da Bíblia. Certo? Que a gente precisa ler a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra, e Deus vai fazer obra e mais obra dentro do meu coração, dentro dos nossos corações e sobre a nossa vida. Certo? Que Jesus te abençoe, que você guarde essa rata palavra em vossos corações. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal oficial da Rádio Web Itabi FM, programa A Palavra de Paz. O canal oficial da Rádio Web Itabi FM no YouTube. Seja mais inscrito nosso, nos abençoe com a sua inscrição. Que a paz de Deus, do Senhor Jesus, esteja sobre a tua vida. Amém.